Agradecemos sua presença, Du. E para começar, poderia contar um pouco sobre sua trajetória como ambientalista e o que motivou a atuar na defesa do meio ambiente em Ouro Preto? Bem, eu sou o Du Evangelista, né, também conhecido como Dudu Veloso. Eu sou daqui de Ouro Preto e me formei em Engenharia Civil em 2000. E durante todo o meu tempo de estudante, eu sempre ficava muito preocupado com as coisas aqui de Ouro Preto, principalmente nas questões ambientais. Eu me formei em Engenharia Civil e aí eu comecei a estudar a questão da geotecnia, que é essa parte da engenharia, onde você estuda a relação das construções com o terreno, né? Falando assim, a grosso modo. Então, eu sempre ficava preocupado com essas questões de moradia nas áreas de risco, principalmente na Serra de Ouro Preto, que é o lugar onde eu nasci, né? Tive toda a minha infância, moro até hoje aqui. Então, eu sempre estava olhando essa questão dessa serra e os riscos com a ocupação urbana que a gente tem aqui. O bairro onde eu nasci, o bairro São Cristóvão, ele foi construído dentro de uma antiga mina de ouro, né? A Grande Lavra do Coronel Veloso. Aqui a gente tem mais de 40 galerias subterrâneas perfuradas, temos conjuntos de aquedutos, mundéus, todo um patrimônio da mineração do ouro, lá dos 700, né, de 1700 começa essa mineração, vai até por volta de 1800. Então, eu nasci dentro dessa antiga lavra de ouro. E, então, tem todos os problemas advindos de ocupar esse lugar, uma área degradada pela mineração. Então, sempre, quando no período de estudante de graduação, eu via esses problemas nos períodos chuvosos. A gente tem muito problema aqui em época de chuva, deslizamentos de encostas, né? O mais recente que a gente teve aqui, grande impacto, foi o deslizamento do Morro da Forca, né? Que foi filmado. Tivemos uma sorte muito grande que um cidadão de Ouro Preto viu o início da movimentação da terra, conseguiu avisar a Defesa Civil interditou o local do entorno do Morro da Forca, e aí teve o desabamento que acabou soterrando, né, desmontando um casarão antigo. Então foi assim, até hoje a gente sofre esses problemas do Morro da Forca, porque foi feita uma obra que não cumpriu o objetivo, né, uma verdadeira gambiarra que foi feita, não consertou, veio a chuva, caiu e hoje ainda continua interditado lá, próximo à Praça da Estação em Ouro Preto. Então, aqui, esses riscos geológicos me levou a estudar mais a serra. E eu fui estudando mais a fundo essa serra, essas estruturas de mineração, né, ligada à extração do ouro aqui em 1700, e aí eu me deparo com a mina do Veloso, que é o lugar onde a gente desenvolve um trabalho aqui hoje de contar a história da mineração desde os primórdios. Né? A mineração do ouro foi toda ela feita em cima do sacrifício humano dos nossos ancestrais da África, né, que vieram sequestrados para cá, aqui chegando, fazem essas grandes estruturas. Então, eu tive contato com essas estruturas e comecei a enveredar mais o meu campo de pesquisa para essa questão dos impactos da mineração, desde o passado até agora. E aí me deparo com as questões depois de formado, né, deparo com essa questão da mineração predatória que a gente está sofrendo aqui no município nos Então, últimos 15 anos. pegando esse gancho, né, que você está falando aí, você poderia contextualizar, né, o público sobre as atividades mineradoras na região e como elas se relacionam com as denúncias que têm sido feitas? Não, exatamente. Aí, atualmente, eu estou na APAOP, que é uma entidade de proteção ambiental de aqui de Ouro Preto, Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto. E a gente participa de diversos espaços, né, como os conselhos, e a gente viu, ao longo dos últimos 20 anos, diversos procedimentos de licenciamento ambiental aqui em Ouro Preto que não tiveram nenhum cuidado por parte da prefeitura. A prefeitura serviu apenas como um cartório, dando as chamadas cartas de anuência, certificado de conformidade, que é um documento feito no CODEMA ou no Compatre, que fala se pode instalar uma mineração naquele lugar ou não. Na região do Botafogo, onde a gente está travando uma luta lá atualmente contra a instalação das mineradoras lá, porque os processos foram feitos sem levar em consideração os aspectos legais. A região de Botafogo já tinha um pedido de tombamento municipal
da Capela de Santo Amaro, do entorno, também do caminho antigo de entrada para Ouro Preto, que é no topo da Serra de Ouro Preto, que a gente tem duas trilhas lá tricentenárias, que era por onde começou a ocupação do território. Então, eram lugares também que a gente a sociedade civil já tinha pedido para poder fazer o tombamento. Isso não foi levado em consideração, porque a partir do momento que se tem uma aprovação no Compatre, e a gente tem as atas de aprovação do Compatre, de se fazer, o Compatre é o Conselho de Patrimônio, né, aqui de Ouro Preto, e ele aprovou o tombamento dessa Capela de Santo Amaro e dessa parte da Serra de Ouro Preto. Esse documento ficou engavetado pela prefeitura, e aí todos os licenciamentos que pediam para essas áreas, ela dava automaticamente. E quando já se tem um processo aberto de tombamento de um bem, ele precisa ser escutado toda a sociedade para poder se implementar qualquer tipo de atividade minerária. E no Botafogo, além das questões culturais, né, porque a gente tem essa capela, que é uma capela muito importante para a ocupação do território, tem seu simbolismo, tem essas trilhas, mais próximo ali das trilhas, a gente tem todo o complexo da Serra do Veloso, com todas as estruturas de mineração do século XVIII. Então, tem uma questão cultural arqueológica muito forte a ser pesquisada. Você me mandou também alguns documentos, né? Eu dei uma analisada, né, eles apontam impactos hídricos significativos, né, nesse território. Sim, Você poderia explicar quais são esses principais problemas que vão ser gerados nessa região? Bom, o principal problema que eu vejo, além dos culturais, arqueológicos, né, históricos, é a questão do patrimônio hídrico. Ouro Preto ele tem uma situação geológica que nos coloca na cabeceira de dois grandes rios, né, o Rio das Velhas e o rio que vai para São Francisco, né, e o Rio Doce. Então, a região do Botafogo está na cumeada dessa serra, é um lugar de recarga do aquífero. A gente tem, para o lado de Cachoeira do Campo, a gente tem uma estação de tratamento de água, a ETA Funil, que abastece Cachoeira do Campo, Amarantina, vai até lá próximo ao lugar que o pessoal chama de Maracujá, o Ratinho, leva essa água do Rio Funil, ali, que é pego a poucos quilômetros do Botafogo. Para o outro lado, vindo para o lado da sede do município de Ouro Preto, a gente tem a estação de tratamento de água do Jardim Botânico. Então, essa região do Botafogo, ela é uma zona de recarga desse aquífero que abastece a cidade. A ETA Funil é responsável por abastecer boa parte do distrito de Cachoeira, e Amarantina e Santo Antônio do Leite, e a ETA Jardim Botânico, ela abastece mais da metade da sede de Ouro Preto. Então, são duas estruturas fundamentais para o abastecimento de água. E aí você vai colocar uma mineração em cima desse lugar, onde você tem duas captações tão importantes para a cidade, duas captações tão importantes de água. Então, é esse o ponto que a gente levanta com muita urgência, que é cuidar desse patrimônio hídrico. A prefeitura, quando deu as cartas de anuência, não fez essa análise, ela não faz essa análise detalhada dos locais e vai dando a carta de conformidade ou carta de anuência à revelia. Então, a gente tem estudos de professoras do Departamento de Geologia da Universidade mostrando esse impacto nesses aquíferos e que ali deveria ser feito um trabalho de preservação. A gente tem ali ainda o bioma Mata Atlântica, que é tão importante, a gente sabe da importância da Mata Atlântica, a importância de se preservar, e o Botafogo é esse lugar, onde tem muita água e ainda esse resquício da Mata Atlântica preservada, que deveria ser incentivado a preservação e não liberado para as minerações. E a gente tem, nessa região também, um problema muito grande, que é as mineradoras estão fazendo o que a gente chama de fracionamento dos licenciamentos. Então, elas pegam uma área, dividem em pequenos polígonos e aí faz a aprovação de cada um isoladamente e não se pensa o impacto do conjunto dessas atividades. E no Botafogo nós temos atualmente 7 processos de licenciamento, uns em fase de pesquisa, outros já iniciando a instalação. A gente já tem 2 mineradoras, uma começou a operar, próximo ao Carnaval foi suspensa pelo Ministério Público, pela Justiça, porque cometeu o crime de
supressão de cavidade natural, né, que é um crime federal. As cavidades têm essa proteção, e lá eles fizeram a supressão de uma delas, virou até notícia E deu repercussão muito grande, né? Muito grande. E tem uma outra que minera do outro lado, que já está atuando também já há alguns meses na região. E ainda mais 5 processos para chegar no território. Então, quando você faz análise desse conjunto de licenciamento, você vê que vai ter um impacto muito grande e que não foi considerado nos processos de licenciamento do governo do Estado, nem do governo federal. A gente também está vendo aí a ANM sendo denunciada aí por corrupção, por má conduta nos licenciamentos. Então, com isso tudo, a gente acha que Ouro Preto deveria partir da Prefeitura de Ouro Preto, que até agora não se manifesta oficialmente, sempre joga a responsabilidade para o governo do Estado, dizendo que o governo do Estado é que licencia, o governo federal que dá autorização, e não faz o dever de casa. A Prefeitura tem diversas atribuições na preservação ambiental do município. E essa questão do Botafogo é uma questão de preservação ambiental, preservação da água, que é o recurso fundamental para a vida. A gente não bebe minério, a gente bebe água para viver. Então, a gente vê que precisa acontecer uma ação da Prefeitura, a população já está cobrando, já foi às ruas, principalmente a Associação de Moradores de Botafogo, que está liderando esse processo de resistência, porque entende que a água vale muito mais que minério, gente. Já tem essa fala repetida várias vezes, e é isso. Ali não se pode minerar por causa da questão hídrica, em primeira instância. Ô, Du, você conseguiria contextualizar para a gente na imagem satélite aí, para o pessoal entender do que você está falando? Eu coloquei aqui, nessa imagem a gente pode ver, aqui na tela, a gente tem a Praça Tiradentes, aqui de Ouro Preto, que é patrimônio cultural da humanidade, né? Já tem essa preservação. E a mineração do Botafogo, a Botafogo está aqui, Ele fica a menos de 10 quilômetros da Praça Tiradentes, de carro, né? Então, você vê que está muito próximo desse patrimônio mundial da humanidade, que é o Distrito 7 de Ouro Preto, porque não é somente a Praça Tiradentes que é tombada, ela é tombada também a Cumeada da Serra. Então, a mineração já está chegando próximo dessa área tão importante que a gente tem no município, que é essa área tombada mundialmente como patrimônio cultural da humanidade. Então, a gente vê a proximidade. A Praça Tiradentes está aqui, menos de 10 quilômetros, a gente tem a Serra de Botafogo, onde já estão se instalando as mineradoras. E aí, na imagem também, você consegue ver mais à frente a captação de água da ETA Funil, que vai abastecer Cachoeiro do Campo e todos os distritos que estão abaixo, né, ali dessa captação. Então, tem a ETA Funil de um lado, você tem do outro lado do Botafogo a ETA Jardim Botânico, que fica aqui bem próximo à mina do Veloso. Essa ETA Jardim Botânico, ela abastece mais da metade da população que reside na sede de Ouro Preto. Então, são duas áreas extremamente sensíveis do ponto de vista de soberania hídrica do município de Ouro Preto. Então, esses processos de licenciamento que estão sendo colocados aí, eles estão colocando em risco a nossa sobrevivência em Ouro Preto. E outro problema muito sério que a gente tem nesses processos de licenciamento fracionados, né? O pessoal chama de mini-minas, é que eles sempre pedem autorização para extrair minério de ferro. E a gente sabe que em alguns lugares de Ouro Preto, aqui, principalmente na Serra de Ouro Preto, foi de onde tirou todo o ouro que fez esse processo todo aí da Revolução Industrial. O ouro que saiu aqui dessa Serra de Ouro Preto, na qual a Serra de Botafogo também está no mesmo contexto, ela tem diversas outras riquezas além do minério de ferro. E nós não temos nenhum mecanismo de controle dessa produção. Então, a mineradora chega, fala que é minério de ferro, no máximo ali ela falou que uma delas fala que é também manganês, mas você tem outras riquezas que sequer o município de Ouro Preto tem conhecimento, porque falta dos gestores públicos municipais essa responsabilidade de saber o que nós temos de riqueza no nosso território. Então, lá no século XVIII, eles vieram e saquearam o nosso ouro, com todo o sofrimento dos nossos ancestrais africanos, né? E com todo esse processo da escravidão, levaram o nosso ouro. Agora, eles levam o que quiser
pede licença para minerar minério de ferro. O Estado de Minas Gerais dá facilidades no processo de licenciamento quando é para minério de ferro, né? A gente tem uma responsabilidade também muito grande do governo do Estado. Então, as empresas chegam e sempre pedem para minério de ferro. Aqui em Ouro Preto, numa outra região aqui do município, que eu vou mostrar na imagem dá para a gente ver aqui, ela fica do outro lado do ciclinal de Ouro Preto, né? Ouro Preto daqui, do outro lado a gente tem Antônio Pereira, aqui, ó, do lado de cá, é distrito de Ouro Preto, também um dos mais importantes, que mais contribui financeiramente para o município, porque de lá que tem muita produção mineral. E lá em Antônio Pereira, a gente tem a Gruta da Lapa, que fica localizada aqui, ó, nessa região. A Gruta da Lapa, ela é um lugar até místico, né, que atrai fiéis aí, devotos anualmente para lá, na festa da Conceição da Lapa. Ao lado, a gente tem uma mineração, aqui nessa área aqui, dá para a gente ver, ó, uma mineração que foi feita manualmente pelos garimpeiros lá de Antônio Pereira, num certo momento aqui de Ouro Preto, década de 80, 1980, muita gente, até aqui de Ouro Preto, minha família mesmo fazia isso muitas vezes, assim, pegava a turma e ia lá para Antônio Pereira, para essa região da Lapa, para poder minerar topázio. Às vezes vinha a chuva, derrubava parte da encosta, fazia o processo natural e esses topázios ficavam à vista. Então, ia muita gente para lá se sustentar com essa mineração manual. A empresa foi lá e pediu, ao lado dessa mineração manual, foi lá e pediu, nessa área aqui, para fazer a mineração industrial, para tirar minério de ferro, num lugar que próximo tinha pessoas tirando com a mão, a própria água da chuva levava, às vezes, tirando topázio imperial, que é uma pedra muito preciosa, tem um valor muito grande aqui em Ouro Preto, principalmente nas joalherias, aqui nos ourives, usa-se muito o topázio imperial, ele tem um alto valor agregado. Eles vão minerar minério de ferro no lugar que dá topázio imperial. Então, nós estamos sendo, mais uma vez, saqueados nesse processo minerário que ainda continua colonial. A gente não quer esse tipo de mineração mais. A gente já tem a história toda nossa de formação do nosso município, onde as riquezas iam embora e deixavam para a gente problemas, não é? Como a gente vê, os distritos onde acontece mineração em Ouro Preto são os que têm os piores índices de desenvolvimento humano. Então, a gente vê que a mineração, ela não traz essa riqueza como eles gostam de falar. Muitas vezes, para justificar a mineração, eles falam que a mineração vai trazer riqueza, vai trazer salário. Num desses materiais que foram criados pelas pesquisadoras lá do Botafogo, foram elencados 3 desses 7 empreendimentos, 3 foram elencados e foi feito um trabalho acadêmico de compilar, organizar as informações que as empresas apresentam no estudo de impacto ambiental, o famoso EIA. Então, foram lá, pegaram os dados que eles fizeram, a própria empresa forneceu no processo de licenciamento, organizou esses dados, porque o estudo de impacto ambiental ele é um volume muito grande, diversas disciplinas ali, né, do conhecimento, então é muito difícil de uma pessoa leiga, né, um cidadão comum, ler aquele documento e entender o que está ali. Então foi feito esse trabalho de pegar algumas informações. E aí uma que é bom destacar é a questão salarial, que a empresa chega falando que vai gerar emprego. Uma das empresas de Botafogo, ela fala lá que vai ter 45 funcionários lá, diretos, né? Pessoal de operação, manutenção e tudo. Aí ela elenca esses funcionários. Aí essa equipe de pesquisa pegou essas informações, pegou o salário médio do mercado e aplicou ali em cima e viu quanto que dava isso anualmente. Quanto que a empresa gasta para minerar? Aí chegou numa conta lá, 5 milhões de reais por ano, pagando funcionário. E quanto que ela tem de recursos, levando em consideração o preço do minério hoje? Ela vai ter 200 milhões. Então, ela, em um ano, ela paga 5 e leva 200. E aí fala que está trazendo riqueza para a gente. Nós sabemos fazer conta. Nós estamos vendo que essa mineração assim não dá mais e a gente precisa criar dentro do território, aí é uma função que a população precisa entender, que ela precisa se mobilizar, procurar esses movimentos organizados em diversos territórios que está acontecendo, né, esse problema de mineração, e se juntar, porque Minas Gerais, o Brasil ainda continua lá no período colonial, quando a gente fala em mineração.
Eles levam a riqueza, fingem que deixam alguma coisa, que é os tais empregos, que são as benfeitorias que elas fazem ali, mas, na verdade, elas estão nos saqueando. A gente precisa acabar com esse modelo de mineração para o bem do nosso país, para o bem do nosso estado, para o bem dos nossos municípios. Minas Gerais sofreu muito com a mineração colonial e ela continua se repetindo. E a gente precisa barrar isso. Du, e além disso, né, a gente está dentro de um contexto após 2 desastres que deram muita repercussão, mas tem um desastre diário que eu gostaria que você falasse sobre ele, que é o que nós dois que temos a relação muito antiga com Ouro Preto, que a gente vê diariamente, né, Du? Que são muitas mortes nas estradas da região, porque as estradas servem à mineração, né? Uhum. E geram a vulnerabilidade de não só de quem depende da estrada da região, mas até mesmo em relação aos turistas, por ser uma região muito Sim. visitada, né? Sim, essa BR-356, ela é assim, assustadora, o tanto de acidentes que a gente está vendo nessa BR nos últimos tempos. Por quê? Essas empresas de mineração, que a gente está chamando dessas mini minas, que elas são pequenininhas ali, todas elas usam para escoar a produção as estradas. E aí aumenta o fluxo de carretas numa estrada que foi feita lá na década de 60, que não foi preparada para esse tamanho dessas carretas, não é? A gente, às vezes, quando está dirigindo, quem dirige de BH para Ouro Preto, aí passa pela Serra da Santa, temível Serra da Santa, sabe a dificuldade que é de você conviver ali com aquele monte de caminhões. Porque as empresas, ao invés de elas fazerem rotas próprias para escoar a produção, por exemplo, elas preferem usar a pista que já está pronta. E aí não paga nada por isso, né? Não paga pela manutenção, aí a estrada fica suja, toda a marcação das linhas ali às vezes se perde por causa da poeira que cai dos caminhões, e por aí vai. Então eles usam a estrada que foi feita com o nosso recurso, né, do cidadão, da cidadã que paga imposto aí, foi feito com dinheiro público, e aí as empresas ganham lucro usando essa estrutura. Nós temos aqui, só para a gente poder ter uma ideia da situação do Botafogo, quanto que ela é alarmante, que leva para isso também, nesses 3 empreendimentos que foram feitos o estudo, eles vão aumentar em 20 caminhões por hora na BR-356, levando essa produção ou para Sarzedo, Ouro Branco, ou para a região de Barão de Cocais. Então, elas vão levar esses minérios através da BR, que já está sobrecarregada. Ninguém aguenta mais dirigir na BR-356, porque o risco é muito grande, o volume de caminhões de mineração é muito grande. E ainda estão aí para poder mostrar. Quando eu fui para Ouro Preto, em 98, eu lembro que de carro você fazia viagem com 1h20. Hoje, com 2h30 você não está fazendo mais. Sim. Por causa do volume. Muitas pessoas que vão assistir conhecem a região de Ouro Preto, mas muitas não conhecem. É uma estrada perigosíssima, com vários trechos que é impossível você fazer ultrapassagem. E um volume de caminhões absurdos, né? Semana passada, por exemplo, eu fiquei 4 horas preso por causa de um acidente. O acidente foi 6 horas da manhã, foi liberar a estrada depois de 10 horas da manhã. São acidentes gravíssimos, né, que geram muitas vítimas, porque caminhão de minério, né? Caminhão de minério, o risco é muito grande, uma estrada muito sinuosa. E eu também queria tocar num ponto que eu acho que é o mais importante aqui da live, é que você contasse pra gente esse histórico de mobilização, né, que está tendo em Ouro Preto, da importância dele e de que forma as pessoas podem ajudar, né, a dar voz a vocês aí em Ouro Preto para que esse processo não continue da forma que está. Bem, hoje a gente tem essa riqueza que é as redes sociais, né, que é uma forma da gente se organizar, e o movimento Preserve Botafogo, se vocês que estão na audiência aí, vai lá conhecer, @Preserve Botafogo, que aí vai ter lá os vídeos mostrando essa ambiência do Botafogo. É logo na entrada da cidade de Ouro Preto, mas aí tem umas imagens lá que mostram todos os impactos que já estão acontecendo com essa mineração que iniciou, mas foi suspensa, e
também contextualizando onde ela fica dentro do município de Ouro Preto. Então, Preserve Botafogo, vocês procurando aí, vocês podem encontrar e achar várias informações lá e nos ajudar a reverberar, a aumentar o alcance dessa luta que a comunidade está fazendo lá. Desde que começou esses licenciamentos passarem nos conselhos, a população já se organizou. Teve uma grande audiência uma vez na própria comunidade, tem a Capela de Santo Amaro, ela ficou lotada a capela, e todo mundo lá ficou assustado com essa proposta de mineração naquele lugar. Então, desde esse momento, criou-se o movimento Mineração no Botafogo Não, e esse movimento, além dos moradores de Botafogo, que vão ser as pessoas diretamente afetadas, porque vão estar escutando barulho de máquina o dia inteiro, até a madrugada, porque muitas delas vão trabalhar à madrugada também. Então, quem vai sofrer diretamente é o pessoal que mora no Botafogo, né? Mas eles se juntaram, esse movimento se junta também a outras pessoas, como eu, que estou aqui na Serra de Ouro Preto também, próximo à captação do Jardim Botânico, e que posso sofrer impacto indireto. Eu que também trafego, né? Todo mundo que trafega pela BR, vindo Ouro Preto, por Cachoeira, vai sofrer por isso, porque essas mineradoras vão colocar mais carretas na estrada. E aí, colocando mais carreta na estrada, o risco não é só para as pessoas que estão ali no Botafogo, que moram lá. Porque há movimentos estimulados pelo atual prefeito aqui em Ouro Preto, que a gente está vendo circular nas redes sociais, que é um pessoal que quer a mineradora lá. Estão pensando no agora, estão pensando no imediato, ter um salário, ter um emprego, mas não estão pensando a longo prazo. Os impactos que vai impactar negativamente quase toda Ouro Preto e até as pessoas que não moram aqui também, que usam a BR, que vêm nos visitar. Então, é um risco gigantesco. Então, está tendo um movimento que a gente entende que é um movimento também, muitas vezes, colocado pela mineradora, que é um processo que eles usam sempre, isso na América Latina como um todo, dividir a comunidade. Chegam lá, alguns com a promessa de enriquecimento, de serem contratados como gerentes, como pessoas que vão ganhar um alto salário, elas começam a movimentar, sendo da comunidade, começam a movimentar querendo a mineradora ali por questões imediatas, mas não pensam no longo prazo. E aí o movimento Preserve Botafogo, junto com o movimento Mineração no Botafogo Não, pensa no longo prazo. Botafogo pode ser um lugar de regeneração de recursos, porque a gente tem essas riquezas ambientais ali, a gente tem a riqueza fundamental, que é a água, a gente tem cachoeiras muito belas, tem muitos lugares que você poderia fazer um turismo controlado, que gerasse renda para a população ali. Ouro Preto precisa entender outra forma de fazer turismo, de fazer riqueza com as nossas reservas que a gente tem. A gente tem reserva de Mata Atlântica, que tem muita água, então é isso que tem que ser a moeda do futuro para Ouro Preto, e não mineração, porque há mais de 300 anos a gente sofre com ela e a riqueza vai embora. De tempo em tempos a gente vê os prefeitos, né, correndo atrás do royalty da mineração, porque as empresas deixaram de pagar algum dia. Não há fiscalização. A gente no território não sabe quanto que volta efetivamente das mineradoras e onde esse dinheiro é aplicado. Ele entra, a prefeitura gasta esse dinheiro aí com obras horrorosas, igual a gente está vendo aqui em Ouro Preto, asfaltamentos que não estão durando um ano. Então, queimam o nosso dinheiro, que está ligado à extração mineral, e a população, a médio e longo prazo, fica em condições deploráveis. Basta ver alguns distritos que a gente tem aqui, onde a mineração atua e a qualidade de vida é ruim da população que está ali no entorno. Então, a gente chama a população para se manifestar nas redes sociais, a gente também vai fazer atos presenciais para poder chamar a atenção da população de Ouro Preto como um todo e também do Estado de Minas Gerais, que precisamos preservar essa riqueza que a gente tem no Botafogo, ligada ao patrimônio hídrico, à água, né, que é a vida, e também as riquezas culturais que tem ali, ambientais. Então, a gente precisa de mobilização social, porque a gente sabe que o sistema está colocado aí para poder facilitar a vida das mineradoras. É um processo que vem lá do período colonial e que se mantém. Então, muitas vezes, os órgãos licenciadores, a gente está vendo notícias aí de não estarem fazendo o dever. Eu, como servidor público, né, sei a importância do servidor público de poder barrar
coisas que vão ter danos para a população. Então, a gente fica refém de Agência Nacional de Mineração, Secretaria de Meio Ambiente, que às vezes não estão aparelhadas suficientemente para poder dar conta dos processos também. A gente viu que nos últimos anos, nos últimos governos aí do Estado e federal, houve uma diminuição no número de fiscais, de IBAMA, das agências reguladoras como um todo, e no governo do Estado também. Então, a gente precisa cobrar em todas as instâncias do nosso Estado de Minas Gerais que a gente tenha fiscalização. E a fiscalização ambiental é o que a gente mais precisa cobrar. A gente precisa cobrar a fiscalização ambiental no nível municipal. As prefeituras, a de Ouro Preto segue a mesma cartilha, vive dizendo que o problema não é dela, que o problema é do governo do Estado, o problema é do governo federal, e não. A responsabilidade está na Constituição Federal. A responsabilidade pela fiscalização ambiental também é do município. Então, se o prefeito quer defender a população, ele tem instrumentos, e nós vamos cobrar que o prefeito use esses instrumentos aí para proteger a população. Não dá para a gente ter, no nosso município, essa mineração predatória. A gente já conheceu ela no passado, sabe como ela funcionou, e agora, no presente, a gente precisa de mobilização social, as pessoas abrirem o olho para o saque que as empresas estão fazendo em Minas Gerais como um todo. Minas Gerais como um todo, né, Edu? Você teve recentemente o caso da Serra do Curral, em Belo Horizonte também. Então, eu acho que o caminho é isso, Edu. Eu acho que o caminho é divulgar, e o canal está aberto aí para você e para quem mais quiser vir. O pessoal também da parte técnica também, o pessoal que fez os estudos, o pessoal da espeleologia, quem quiser vir aqui denunciar, esse canal, ele é de denúncia, Edu. Ele é para denunciar, é para vir denunciar, é para mostrar o que está acontecendo, é para não ficar fazendo média com ninguém, é para chegar e mostrar. Então, muitas vezes, o que está acontecendo em Ouro Preto pode estar acontecendo em outros locais, e está acontecendo, a gente sabe. A gente tem que colocar isso para explicitar isso, porque a grande mídia, os grandes portais, né, até dentro das redes sociais, a gente sabe que há um direcionamento, um apagamento dos movimentos sociais, né? Então, ontem eu ri, né? Eu estava escutando uma live aqui, um cara falou, porque sindicato é ruim. Eu falei assim, mas você sabe quantas greves tiver em 2023? Não teve greves, não tem mobilização. Eu falei assim, não, teve 1.132 greves. Então, assim, cria-se essa narrativa que a população está desmobilizada, que não tem nada, e, na verdade, o que acontece é o apagamento dessas lutas, né, Edu? Então, a gente tem que resgatar isso e mostrar que essa narrativa, ela é a narrativa da imprensa, ela é a narrativa da burguesia, que nos locais onde o povo está sofrendo esse saque, onde o povo está sofrendo esse tipo de expropriação, o povo está se movimentando, as pessoas estão se organizando e estão indo para cima do capital, né? Não, com certeza, a gente precisa acreditar nessa mobilização, porque eles fazem isso, calam a imprensa. Aqui em Ouro Preto são raros os veículos, né, oficiais, vamos dizer assim, que estão divulgando. A gente teve que furar a bolha, e aí conseguimos visibilidade Globo News, em diversos canais, aí rodou o mundo inteiro, que eu tenho parceiros que estão em outros países, falam, não, eu vi, fiquei sabendo, chegou. Então, a gente conseguiu sair dessa bolha que as empresas, muitas vezes, calam a imprensa local. Se você pega uma das rádios de Ouro Preto aqui, tem propaganda a cada 5 minutos, tem propaganda de mineradora falando que está fazendo coisa bonitinha, que não tá nos roubando, que não está levando nossa riqueza. O tempo todo elas falando isso. Então, eles têm um poder da mídia, né, oficial. Agora, esses canais como esse aqui é importante para a gente poder manter a luta. Porque lá em Botafogo mesmo é exemplo. Teve essa primeira mobilização alguns anos atrás, a população mantém-se mobilizada. No último dia 22 de março, que teve o Dia Mundial da Água, teve um evento lá, tinham mais de 300 pessoas no lugar. Foi o dia que foi notificado que a empresa tinha cometido um crime ambiental de supressão de cavidade. Essa população se mobilizou, foi até a BR, fizemos diversas manifestações lá, e isso culminou com a suspensão das atividades da empresa. Então, mostra que a população unida, ciente dos seus direitos, né, vai conseguir acabar com essa mineração predatória.
Em Antônio Pereira também, na última quinta-feira, a gente teve também outra ação muito importante. Teve uma reunião do Conselho da Gruta, da Lapa, para poder debater sobre essa mineradora que queria minerar minério de ferro onde dava topázio, onde tem topázio. Então, a reunião era marcada para um salão anexo à igreja. Foram tantas pessoas lá que teve que mudar a reunião para dentro da igreja, da matriz lá de Antônio Pereira. Então, estava a igreja lotada, e aí, em votação, com a participação da população do Pereira, foi barrado, não foi dada a carta de anuência para essa mineração que estava dentro da zona de amortecimento, do monumento natural da Gruta da Lapa, e que tinha toda a conivência da prefeitura, das pessoas que estavam lá representando a prefeitura. Então, a população foi lá, venceu a votação com essa mobilização. Então, o povo não está desmobilizado, é porque as grandes mídias não querem mostrar. Então, você que está escutando a gente aí, que está assistindo, e que sente esse impacto dessa mineração que pode te afetar, pode afetar alguém que te conhece, entre na luta com a gente, vem se mobilizar, porque há muito se fazer. Aqui em Ouro Preto mesmo, a gente tem uma oportunidade que estamos fazendo a revisão do plano diretor do município. Então, nessa revisão do plano diretor, é uma proposta da APAOP, é uma proposta que a gente está defendendo, a gente ter a valorização do patrimônio hídrico. Das coisas mais importantes que tem nesse planeta Terra, uma delas é a água. A outra é o oxigênio, que eu vejo como urgência. O resto a gente consegue ir levando. Comida, vestuário, bens materiais, mas água e oxigênio não tem como. Então, a água é um grande patrimônio. E aí a gente quer que isso vire lei municipal e essas zonas de recarga de aquífero que já estão mapeadas, as que precisam ser mapeadas também ainda, né? O Ouro Preto é um município muito grande, ele é 4 vezes maior em extensão territorial do que Belo Horizonte. Então, a gente tem muita parte do nosso território que ainda não foi devidamente mapeada por uma gestão eficaz desse recurso tão importante que é a água. Então, o plano diretor é, sim, um lugar que a população pode participar para poder deixar a sua contribuição, e nós estamos levando essa proposta de criar no município uma lei de proteção do patrimônio hídrico municipal e essas áreas que foram delimitadas com uma pesquisa aprofundada, elas sejam evitadas licenciamentos de qualquer atividade que interfira nessa bênção, né, que a natureza nos deu, que é a água. Então, a população pode participar sim, vamos para cima nesse plano diretor, para a gente poder colocar essa prioridade da vida. A água vale mais do que minério. Volto a repetir aqui, já é um jargão usado pelos ambientalistas, porque é o principal bem natural que a gente tem que preservar. Né? O resto é essa questão capitalista de querer enriquecer com pouco tempo. Né? Ouro Preto precisa pensar esse patrimônio mais longo, e aí com a participação popular, com o engajamento aí que a gente vai conseguir. A gente vai estar divulgando também na minha página pessoal, do Ponto Evangelista, no Instagram, tem os canais também de comunicação. De repente, você pode até colocar aí o meu contato também, que eu estou à disposição para poder fazer esse debate, para poder levar à frente essa ideia. Gente, vamos preservar o patrimônio hídrico aqui do nosso município. Sim, eu vou colocar na descrição todos os contatos. E aí eu queria te agradecer aí por fazer essa denúncia, por mostrar aí o que está acontecendo em Ouro Preto e te pedir para você fazer suas considerações finais. Não, bom, eu agradeço muito o espaço. A gente tem que agir em rede, temos que usar essas ferramentas, né, que a tecnologia nos dá aqui, para a gente poder mostrar essa situação que está acontecendo aqui no município de Ouro Preto, que se repete em vários outros municípios de Minas Gerais. Nós precisamos nos juntar aqui, os mineiros, e dar o nosso grito de liberdade, porque aquela liberdade dita pelos Inconfidentes lá atrás, ela não chegou, porque a gente ainda continua tendo muita opressão. Aqui no território, a gente vê, manda até um abraço para as guerreiras de Antônio Pereira, para as guerreiras de Amarantina, que são mulheres que entraram para a luta e que aí as empresas estão processando essas mulheres por quererem defender a vida. Então, é assim, a gente vê esses absurdos das empresas com esse terrorismo jurídico em cima das nossas comunidades. Mas nós não vamos nos calar, porque aqui em Ouro Preto a gente pode dar um exemplo de mineração
luta contra essa mineração predatória. Nós aqui temos já 300 anos de história aí mostrando que a mineração, da forma como ela é proposta, ela não atende, ela não distribui riqueza com a nossa população. E a gente precisa mudar essa realidade. Se quiser saber mais, eu vou deixar os contatos do Du aí no negócio. Queria te agradecer muito novamente. E o espaço está aberto aí para a gente continuar denunciando o capital e a expropriação do povo brasileiro. Obrigado, Du. Um abraço. Valeu. Um abraço.